Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, no bate-papo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a economia e as intercorrências com outras disciplinas, né? Ou com outras ciências, né? Por assim dizer. Embora a economia tenha um corpo específico, né? Um grupo de análise específico de problemas, né? Nós não podemos pensar que ela é uma ciência sozinha. Nós não podemos pensar que ela analisa sem qualquer suporte a realidade. Mesmo porque, se vocês pararem para pensar, economia, direito, administração, física, biologia, matemática, todas essas ciências analisam, tá, a mesma realidade, né? E ao analisar a mesma realidade, elas vão ter pontos ou enfoques específicos e diferentes, tá? Uma analogia mais ou menos parecida seria supor que cada uma tem um óculos e todas elas olham para a mesma coisa, tá? Ou seja, são graus diferentes de óculos, tá? Só que todas elas vão ter um objeto de análise, tá? A primeira intercorrência interessante é como a economia é construída, tá? Ela surge com Adam Smith, né, no século XVIII, né, no finalzinho do século XVIII ali, próximo à Revolução Francesa. Tá? E o Adam Smith, eu escrevi A Riqueza das Nações, né, que é a obra máxima dele, ele se utiliza muito de conceitos da física e da biologia, né? Porque eram ciências que estavam punjantes na época, né, por causa do iluminismo na Europa, tá? E a economia se constrói, ela se forma a partir de alguns conceitos vindos da física e da biologia, né? A primeira concepção importante aqui, para ficar registrado, é a concepção organicista, né? Ou seja, órgãos, né? Seria a concepção oriunda da biologia e que a gente tem formados, né? Seria a ideia de que a economia seria formada por sistemas, por órgãos, né? Em que haveriam fluxos específicos de lá para cá, assim como se fosse, por exemplo, o corpo humano, uma planta, um animal, mais ou menos essa é a ideia, tá? E as concepções mecanicistas, né? Que se veio da física e que torna alguns aspectos da economia na forma de leis, por exemplo, lei da termodinâmica, né, lei de Newton, tá? A ideia seria essa, né? Então se transplantou essa concepção na economia para alguns conceitos econômicos, como por exemplo a lei de Sé, né? Que toda oferta cria a sua própria demanda, né? Que vai cair, ela vai vigorar durante muito tempo até a crise de 1929, tá? Então haveria também conceitos como equilíbrio, estática, dinâmica, né? Então, principalmente o conceito de equilíbrio, né? Que é o que a gente está sempre analisando e buscando. A segunda intercorrência que é interessante a gente citar é economia, matemática e estatística, né? Economia, matemática e estatística, elas, por incrível que pareça, né, elas fazem muito sentido. Embora a economia seja uma ciência social que analisa pessoas, grupos e sociedade, né, há essa intercorrência muito forte. Por quê? A matemática e a estatística, elas oferecem diferentes ferramentas, por assim dizer, né, modelos, ferramentas, campo estatístico, que fazem com que eu consiga abstrair uma parte da realidade, né, e construa, por assim dizer, os modelos, né? Ou seja, eu consigo trazer a realidade para um modelo mais simples e a partir disso, né, por meio de modelos simplificados, eu consigo mostrar a realidade, né? Então, matemática e a estatística me ajudam nisso, né? A matemática ela é importante porque a matemática ela permite a construção de modelos, né, matemáticos que me auxiliam nos aspectos no objeto econômico, e a estatística ela porque as relações econômicas não são exatas, né, elas são probabilísticas.
Se elas são probabilísticas, ou seja, elas são sujeitas a uma distribuição. Né? Quando elas estão sujeitas a uma distribuição, né, então se usa a ideia da estatística. Né? Quando você junta as duas, a gente tem uma disciplinazinha, né, chamada econometria, né, que conseguimos fazer algumas abstrações mais pesadas, alguma coisa, fazer algumas inferências, por assim dizer, tá, sobre economia. A terceira é economia e política. Né? É nem impensável eu ter as duas como dissociadas, ou seja, eu estou tratando só de economia, eu estou tratando só de política. Isso não existe. Tá? Por quê? Porque toda política econômica, né, pelo nome já diz que é uma política, ou seja, é baseada numa política, principalmente as políticas macro. Tá? Se elas são baseadas numa política, elas têm um fundo político, ou seja, elas têm um motivo político de se existir, elas precisam ser aprovadas, então não tem como dissociar economia e política. Tá? Isso não existe. Né? Uma sempre vai estar aliada à outra, né? Vai estar sempre junta à outra. Né? Então, elas sempre têm que ser analisadas de maneira conjunta, nunca de maneira separada. A terceira, a quarta, né, agora, seria economia e história. Né? Em economia existem dois tipos de métodos de análise, basicamente falando. Né? Nós temos o modelo hipotético dedutivo, né, que é o modelo matemático, ou seja, eu formulo hipóteses e deduzo por meio de ferramental, matemático, estatístico ou lógica, né, o que eu proponho no meu problema. Né? E tem um histórico, um método histórico indutivo, ou seja, eu analiso a história e por meio dela eu induzo o que poderia acontecer no futuro. Né? Então, e fazer as minhas análises. Então, a história é importante por quê? Porque ela vai estar diretamente ligada a esse segundo método, né? Que é o histórico indutivo. Ou seja, eu tenho que analisar a história, eu tenho que ler a história para entender como que o capitalismo funciona, como que as economias funcionam, né? As características de cada país. Eu preciso entender que trajetória que ela tem. Em desenvolvimento econômico a gente costuma dizer que tudo depende de path dependency, ou seja, tudo depende da trajetória. Né? Então, dado essa característica, eu preciso da história para que eu faça uma análise da economia. Não que exista um modelo melhor que o outro, um método melhor que o outro. Né? Eu acho que a grande sacada da economia é que ela consegue aliar os dois métodos numa mesma análise, porque elas se complementam. E isso deixa a sua hipótese um pouco mais robusta, por assim dizer. Né? Economia e geografia, né? Eu preciso entender como que funcionam as localizações, né? As posições geográficas, as condições geoeconômicas, para que eu entenda algumas características do mundo de hoje. Né? Então eu não consigo pensar em globalização, não consigo pensar em fluxo de pessoas, turismo, se eu não entender um pouco de geoeconomia. Né, os mercados geoeconômicos, quem me produz, quem consome, como que transporta, como que faz. Por isso que é importante ter sempre conexão com a geografia. Né? Economia, moral, justiça e filosofia. Né? A economia ela não nasce com o nome de ciência econômica. Né? O primeiro cara a pensar em economia de fato e formular um modelo, né, super importante é o Adam Smith. E o Adam Smith não é economista. Ele não é considerado, ele é considerado o pai da economia, mas não um economista, por assim dizer. Ele é considerado um filósofo da moral, tá? E por ser esse filósofo da moral, ele estava preocupado como que a moralidade, né, formaria as pessoas, tá? Para que elas se relacionassem no meio econômico. Então, essa é a preocupação do Smith. Né? Então, economia, moral, justiça e filosofia, elas caminham juntas, porque elas dizem muito como que o sistema está baseado, como que o sistema está construído, aonde ele está alicerçado, como que são os atores, os agentes econômicos, né, por assim dizer. Né?
Tem duas coisas que é legal a gente falar, que é, por exemplo, lei de usura, lei de uso, lei do preço, né, que são algumas características de justiça e moral que eram aplicadas, né, antigamente, né, e que ainda até hoje persiste algumas coisinhas, né, como por exemplo lei dos juros, por exemplo lei da usura, né, eu não posso cobrar mais do que 12% ao mês do meu mutuário, né? Mas ainda assim se cobra, né? Com taxas muito maiores e de forma legalizada, né? Isso existe inclusive na Constituição brasileira, tá? Atualmente, nos dias de hoje, né, existe uma linha um pouco mais, diria, humana, por assim dizer, né, que é a linha do John Rawls, né, que é um jurista norte-americano, tá, em que ele fala em igualdade de oportunidade. Quando eu falar um pouco das escolas, um pouco mais para frente, eu vou tratar um pouco mais dessa questão do John Rawls e também do Amartya Sen, né, que é igualdade de oportunidade, né, como que se constrói, como que se poderia desenvolver uma sociedade, dado que nem todos são iguais e nem todos nascem iguais, né, diferente. É inconcebível pensar que uma pessoa que nasce numa periferia de um estado, né, de um município, teria as mesmas condições e chances de crescer na vida do que alguém que nasce, né, numa família mais abastada, mais rica, né, com melhores condições financeiras, né? Ou seja, existe uma diferença, né? Não que não haja, tá? Vale lembrar que não haja condição de eu me igualar, tá? Uma pessoa que vem da periferia, ela tem condições de chegar lá, mas não é meritocracia pura, tá? Existe muito de oportunidade, tá? Se a pessoa diz que ela é meritocracia própria, pura, né, desconfie, porque isso não existe, tá? Dificilmente o cara é o self-made man, né? Ou seja, o cara que próprio se faz. Não, ele precisa de ajuda de alguém. Ou ele precisa de uma bolsa, ou ele vai precisar de um emprego, ou ele vai precisar de um incentivo, entendeu? Então, assim, nem tudo é meritocrático, né? A meritocracia em si ela não existe. Eu preciso gerar oportunidades, por isso que o papel do Estado é importante, tá? Economia e direito, né? Não preciso nem falar, porque as leis, né? A gente costuma dizer que as leis me formam como são as regras do jogo, tá? Então isso é de suma importância, tá? Pra gente. E na questão de economia, administração e contabilidade, elas são disciplinas, né, que elas têm uma intercorrência muito forte, né? A gente costuma brincar, né, nós economistas, né, que o contador ele vai analisar o passado, né, ou seja, o que passou dentro de uma empresa, o que passou dentro de um governo, né? O administrador vai analisar o presente da empresa, né, e o economista ele sempre vai analisar o futuro de uma empresa, por exemplo, uma análise de investimento, viabilidade econômica, né? Então, assim, cada ator dentro da administração e contabilidade e economia tem um papel certo, tá? E eles dialogam muito entre si, né? Eles têm que se conhecer muito bem para que, por exemplo, uma empresa seja entrosada, tá? Em relação a sempre tem aquela dicotomia, né, clássica, né, que é livre mercado e intervenção do Estado, tá? Livre mercado, por assim dizer, né, é o que os advogam que exista um liberalismo econômico a full, né, ou seja, tipo, cada um por si, Deus para todos, né, por assim dizer, ou as suas crenças para todos, né, sem qualquer intervenção. O problema é que nem sempre o livre mercado age com racionalidade, né? Basta você analisar os períodos de crise. Nós temos o episódio da crise de 1929, nós temos o episódio da crise de 2008, né? E mais recentemente agora nós temos o episódio da crise do coronavírus, né? Uma pandemia mundial que fez com que o mundo parasse, né? Então, que ponto que é o ideal? Aí eu não posso dizer qual que é o ponto ideal, porque é a sociedade que tem que escolher, não eu, né? Então teria que haver uma negociação entre todos os atores, né?
Mas sempre vai ter períodos em que haja mais intervenção do Estado e períodos que hajam mais livre mercado, tá? Por assim dizer. Basicamente, né, quando a gente está falando atuação do Estado, né, na economia, existe um motivo, né? O principal delas é que existam assimetria de informações, tá? O livre mercado ele não conseguiria alocar de maneira eficiente os recursos produtivos e que haveria necessidade da intervenção do Estado, né, para que aloque de maneira eficiente, porque há assimetria de informações, ou seja, nem todo mundo tem todas as informações. É impossível ter todas as informações, tá? Ninguém consegue. Né? Então, como que se dá essa assimetria, né, de informações? Tem 3 tipos. Externalidades, em que uma determinada atividade econômica, alguma ação econômica gera efeitos positivos ou negativos, né? Efeitos colaterais, positivos ou negativos. Por exemplo, né, a construção de uma usina, né, de aço, cimento, alguma coisa desse tipo. Ela é positiva do ponto de vista econômico, que vai gerar emprego, vai gerar renda, né, vai gerar um polo industrial em torno, só que ela tem um efeito negativo secundário, que é a poluição. Né? Então, externalidades pode ser positiva e pode ser negativa. Tá? A simetria de informação, que é o que, de forma geral, é que as informações não são perfeitas. Né? Então, um exemplo disso é o banco. Né? O gerente do banco não sabe se ele é um bom pagador ou um mau pagador. Por mais que exista um cadastro, né, que as pessoas hoje em dia no Brasil podem fazer isso, tá? Mas muitas pessoas não têm esse cadastro, né? Não estão cadastradas, né? Não funciona bem, e os bancos eles não confiam nessas informações, nem sempre. Né? Então, eles sempre vão ter que balizar como uma média, né? Tem uma média de um perfil de cliente. Né? E por último, poder de monopólio. Né? Tem algumas atuações econômicas que são monopólio, tá? Água, luz, segurança, transporte público urbano. Então, assim, existem vários tipos, né? Não vou discutir agora, neste momento aqui, os tipos de poder, né, de monopólio, mas existem vários tipos e tem as suas razões de ser, tá? Só para vocês ficarem um pouco mais por dentro, né, dessa parte de questões de monopólio, leis de assimetria, né? Nos Estados Unidos é um dos países que aprovou muito tempo atrás leis antitrust, por assim dizer, né? Ou seja, leis que incentivam a concorrência, né? O exemplo dela é a Lei Sherman, que é do final do século XIX, tá? Tem até uma sériezinha muito boa na internet, né, que posso falar para vocês depois, que mostra como que se dá o desenvolvimento da indústria norte-americana. É uma série super legal, acho que vale a pena recomendar aqui, tá? No Brasil é uma coisa mais recente, né? Uma coisa que vem mais da Constituição de 1988, é constituído nos anos 90, final dos anos 90 e início do século 21, né? Então, Código de Defesa brasileiro, né? Defesa do consumidor, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma coisa mais atual, assim como também órgãos de regulação, né? Agências reguladoras, o CAD, enfim, tá? Existe um arcabouço mais jurídico das políticas, né? Macro, micro, né? Que precisa, então existe um papel importante disso, tá? E por enquanto é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. É um bate-papo mais simples, mais descontraído. E espero vocês no próximo bate-papo. Um abraço.